Mas o que eu quero falar aqui hoje é dia 25 de dezembro de 2016. Vocês se lembram que eu fiz um vídeo falando da PEC 298? Que no apagar das luzes de 2016... No apagar das luzes de 2016, às vésperas do recesso, eles começaram a entrar com... Então, desculpe, eu estava atendendo uma ligação. Então, gente, o negócio é o seguinte, eu tô todo dia pesquisando e eu tô sempre convidando vocês para fazer o mesmo, porque se vocês não fazem o que eu faço todo dia, uma devassa no site da Câmara, do Senado, no site dos ministérios, nos sites comunopetistas, a gente não sabe o que o inimigo está fazendo. E eu sugiro todo dia, percam aí meia hora, mas façam isso, porque é lá que eu tenho descoberto tudo que a mídia não está mostrando. Essa PEC 298, por exemplo, que eles queriam que no dia 1º de fevereiro fosse votada a convocação para a nova Assembleia Nacional Constituinte e que já tem milhares de assinaturas, né? Aí, isso foi no dia 16 de madrugada e 2 dias depois aparece o deputado Rogério Rosso com um vídeo dele dizendo que voltou atrás porque ouviu a voz das ruas. Mentira! Não deu nem tempo, deputado. Não deu nem tempo. Não teve voz de rua, coisa nenhuma. Foram as vozes das redes sociais. Porque muita gente fez o que eu fiz. Foi lá no seu perfil do Facebook, Twitter. Ligaram para deputados como eu liguei. Para vários deputados que eu tenho celular. Falei, qual é? Como é que fica? Vocês não vão fazer nada? Até para o Eduardo Bolsonaro eu liguei. Eu deixei recado na caixa postal. Lá do assessor dele. Cadê? Vocês não vão fazer nada? Hã? Então, aí logo a seguir veio a tal da unificação, né? A medida, não, a PEC também, da unificação das polícias. Estão dizendo que é só para fazer cursos, é unificação para treinamento, blá, blá, blá. Não, não é não. Pelo que eu entendi, querem absorver, inclusive, membros das Forças Armadas para a Força Nacional, que, na minha opinião, é uma milícia de governo, não é uma força de Estado. Muito bem. Como se não bastasse isso, eu já fiz um vídeo em junho, está lá no meu canal do YouTube, sobre a situação da Oi. Mas, no dia 23 de dezembro, portanto, véspera de Natal, já tinha acabado o recesso, mas eles estavam antes disso, né? A bancada geral lá do Senado, né? E certamente isso era uma medida provisória da presidência. Aliás, eu nem sei se é uma medida provisória, porque se vai mudar a lei geral das companhias telefônicas, então eu não sei se é medida provisória isso não, é projeto de lei para mudar a lei geral, tá? Então o negócio foi o seguinte, hoje, como eu visito sites comunopetistas também, e muita coisa não está sendo divulgada na mídia convencional, na Max Mídia. Essa notícia aqui, eu entrei no jornal O Globo hoje, não vi nada. Não vi nada nem ontem, nem hoje. Mas eu peço a vocês que entrem no site com chapa branca aí, o Brasil 247, que vocês vão ver a matéria lá, ó. Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, atendeu ao pedido da senadora petista Vanessa Graziotin e do senador Paulo Rocha. Esses senadores entraram com um pedido no STF para barrar
a aprovação aí, a sanção, porque já estava indo a sanção, né, do presidente do projeto de lei para que a lei geral seja modificada e assim a dívida de 100 bilhões das teles possa ser renegociada ou perdoada. A gente tem que saber disso tudo. Nós temos que futricar tudo. Então, a ministra Carmen Lúcia, aliás, eu tenho um vídeo dela, uma palestra que ela fez na Academia Militar das Agulhas Negras, onde ela se diz escrava da Constituição. Ministra, quero ver, né? Quero ver. Porque a ministra deu um despacho que, dada a relevância de um projeto desse, que não vai para o presidente sancionar enquanto não tiver discussão no plenário, porque nem discussão no plenário teve. E se não teve discussão no plenário, como é que esse povo quer aprovar um negócio desse sem debate? O que não significa que isso possa ser impedido, né? Se depender só de debate, porque imagina quanta gente lá não está comprometida com as teles, as companhias telefônicas. Então, a ministra Carmen Lúcia deu 10 dias, a partir do dia 23, antes de ontem, para que haja debate e vá a plenário essa discussão, tá? Será que esse povo vai sair das férias para ir discutir isso no Congresso? Então, é um absurdo isso, gente. Então, assim, o Instituto do Consumidor, várias associações do PROCON e também mais 18 organizações não governamentais têm interesse nesses debates e, claro, estão querendo saber de tudo, né? Como vocês devem saber também. E é uma coisa que eu preciso pesquisar e convido a todos vocês também. Nós temos que saber das agências reguladoras que teriam por obrigação fiscalizar, né? Pelo menos eu entendo isso. A agência reguladora serve para isso, não é? Não? Como é que deixa chegar a esse ponto? E os tribunais de contas da União, os tribunais de contas dos estados, como é que deixa chegar a conta de um estado ao ponto de calamidade, de falência pública, sem detonar isso para a imprensa? Será que a gente vai precisar de tribunais de contas, seja da União ou do estado, com autonomia? Porque eles estão ligados ao órgão, né? A um ministério. Não está na hora? Temos que deixar esses órgãos independentes, ou eles já são e não cumprem a obrigação de detonar tudo isso na imprensa em tempo real. Porque depois que o leite está derramado, não adianta mais. Então, estados decretando falência financeira, o que os tribunais de contas desses estados estavam fazendo sem avisar a imprensa? Porque isso tudo tinha que ter sido divulgado intensamente e extensamente para todos nós. Esse é o presente de Natal.
O Brasil, repito, está no caminho certo. Quando a Dilma Rousseff foi tirada do poder, o Michel Temer vestiu a capa da invisibilidade do Harry Potter. E tudo que esse homem faz desaparece. Porque ele não é uma figura, ele não é o problema. O problema era o PT. E o Brasil focou tanto que o problema é o PT, é o PT, é o PT, é o PT, é o PT e a corrupção, é o PT e a corrupção, o PT e a corrupção. Tiraram o PT, a corrupção, a Lava Jato está dando conta dela. Entre aspas. Qual é o ponto vulnerável do governo do Michel Temer? Qual é o ponto vulnerável dos partidos políticos? Por exemplo, se o Michel Temer de fato quisesse desmontar parte do esquema, é só ele retirar o financiamento estatal, que alimenta todas as ONGs, todos os blogs, todas as patifarias. O camarada tentou fazer um pequeno movimento dentro do Ministério da Cultura. 3 artistas deram uns gritinhos. Ele voltou atrás. Não é que ele voltou atrás. Ele nunca quis modificar. O homem entrou lá exatamente. Quando ele entrou, acho que a gente tem que dar um voto de credibilidade. Vamos ver. Embora seja difícil, né? Um indivíduo cujo partido apoiou o PT desde todo sempre. O indivíduo não está envolvido até o último fio de cabelo dentro de um processo. Então, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, ele até, aparentemente, diz que faria uma coisa que não fez, né? Apresentar as contas da Dilma Rousseff. Que se de fato ele tivesse feito aquilo ali, aonde envolvia todo mundo, o Michel Temer, ele está comprometido até o último cabelo da medula dele. Com quem? Com o quê? Vocês vejam que a Europa está com aquele monte de problema com refugiado. O Brasil tem a capacidade histórica de trazer para dentro do seu território tudo quanto é lixo. Tudo que foi rejeitado e que deu errado do mundo, o Brasil traz para cá. Essa coisa do Michel Temer trazer essa quantidade de refugiados, que não são refugiados coisa nenhuma, já está mais do que provado isso. É realmente grave. A retirada da Dilma Rousseff do cenário foi um toque deles contra o Brasil que quebrou a perna do Brasil. E o que aconteceu? O Michel Temer ganhou um tempo, bem como o Congresso. E eles tentaram cooptar a população. E os movimentos civis começaram a fazer uma bandalha em cima da outra. Uma dessas bandalhas que foram feitas, e eu me pronunciei contra o erro estratégico, uma das bandalhas foi ter levado uma carta de apoio às medidas do Michel Temer. Eu falei, isso está completamente equivocado, mas as pessoas, num determinado momento, elas não estão mais, ou elas são cegas, ou elas são movidas por uma agenda e por uma vaidade que é incompreensível. Primeira coisa, o desafio político que o povo tem que enfrentar.
o povo não pode aceitar os meios de combate que são fornecidos pelo poder. Primeira coisa, o desafio político que o povo tem que enfrentar. O povo não pode aceitar os meios de combate que são fornecidos pelo poder. Até hoje, o que a população tem feito é simplesmente se esquivar dos problemas que são propostos pelo governo ou pelos partidos. O povo não tem proatividade. Ele reage o tempo inteiro. E há essas reações, os tiros, vêm de diferentes frentes e mantém o povo ocupado na reação. Esse é um primeiro problema. Segundo desafio. Portanto, a decisão que o povo tomar tem que ser uma decisão de tal forma precisa, cirúrgica, que será difícil para o poder estatuído combater aquilo ali. Não há uma única vez que os movimentos de rua foram para a rua, que depois aquilo não virou um projeto contra o povo. Qual decisão que o povo já tomou até agora, que foi difícil para o poder combater? Nenhuma. Nenhuma. Todas as decisões que os movimentos de rua fizeram até esse preciso momento, inclusivamente os intervencionistas, o governo não tem nenhuma dificuldade de combater. Muito pelo contrário, o governo absorve aquelas decisões com uma resiliência, encaixa aquelas decisões de tal forma que a decisão passa a ser, o benemérito passa a ser o governo. Cada vez mais o governo está saindo fortalecido do processo e o povo cada vez mais esvaziado da sua argumentação. O brasileiro vai para a rua para expressar a sua revolta. Eles já aprenderam como é que eles vão manobrar a revolta. E estão manobrando. Não há uma única vez que os movimentos de rua foram para a rua, que depois aquilo não virou um projeto contra o povo.